Com 13 quilômetros de extensão, 75 metros de altura e 300 de vão livre, a Ponte Rio-Niterói é uma das maiores do mundo. Desde a sua criação até a abertura, foi um desafio tremendo de engenharia, enfrentando inúmeros requisitos e problemas para resolver, como seu balanço de 60 centímetros para baixo e para cima, que fez a estrutura ser interditada diversas vezes. Neste vídeo, você verá a história e a incrível engenharia desta mega obra brasileira. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Agora vamos lá! Até 1973, a conexão entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói era extremamente complicada. Divididas pela Baía de Guanabara, a travessia entre os municípios podia ser feita apenas por balsas superlotadas ou por uma extensa estrada com mais de 110 quilômetros, aumentando excessivamente o tempo de viagem e a espera. A ideia de ligar permanentemente as duas cidades surgiu em 1875. Quando Dom Pedro II contratou um engenheiro inglês para estudar um projeto de túnel sobre a Baía de Guanabara. No entanto, devido às limitações tecnológicas da época, o projeto era considerado extremamente ambicioso e não foi adiante. Somente em 1963, com a criação de um grupo técnico, a ideia começou a ganhar força com uma retomada pelo então ministro dos Transportes do governo Costa e Silva, Mário Andreazza. O projeto da Ponte Rio-Niterói foi dividido em consórcio, envolvendo duas empresas. A Noronha Engenharia, sediada no Rio de Janeiro, foi responsável pelo desenvolvimento dos acessos à estrutura nas duas cidades. Já a empresa norte-americana Aço e Irmãos ficou encarregada do projeto da estrutura principal da ponte. A construção da ponte foi um desafio em que se utilizou predominantemente o concreto protendido. A estrutura da ponte foi composta por aduelas conectadas por cabos de aço em trechos rebocados. A partir dessas e de outras tecnologias avançadas e conhecimentos especializados, os engenheiros enfrentaram os empecilhos ao longo do processo de construção da ponte. Tiveram que lidar com as fortes correntes da Baía de Guanabara, o impacto dos ventos e, por incrível que pareça, até mesmo o risco de terremotos. Assim, técnicas de construção foram empregadas para garantir a solidez dos pilares com fundações profundas. Foram construídas ancoradas em estruturas de concreto reforçado e estacas de aço de qualidade, garantindo uma base sólida para suportar as cargas verticais e laterais com durabilidade. Outro dos maiores desafios enfrentados no projeto foram as exigências das autoridades portuárias e aeronáuticas. Elas solicitaram que a parte central da construção tivesse uma largura mínima de 300 metros e uma altura de 60 metros para a passagem de navios, além de uma altura máxima de 75 metros para não interferir no tráfego aéreo da região. Essas especificações deixaram apenas uma possibilidade de 15 metros para trabalhar nas rampas e na espessura estrutural da ponte, o que seria praticamente impossível utilizando apenas o concreto. Para resolver esse problema, foram produzidas enormes estruturas de aço na Inglaterra e transportadas em módulos por navios. Esses módulos foram instalados diretamente sobre os pilares da ponte, que já haviam sido preparados para a integração entre o concreto e o aço por meio de longarinas e aduelas especiais. A estrutura da ponte foi projetada para permitir a travessia de ponta a ponta internamente, facilitando a manutenção e possibilitando atualizações tecnológicas importantes para o futuro. As fundações dos trechos sobre o mar foram executadas com ilhas flutuantes que possuíam usinas de concreto integradas, realizando a perfuração dos pilares utilizando o sistema de camisas metálicas para conter a água externa durante a concretagem. Na construção da Ponte Rio-Niterói, foi adotado um método ascendente, no qual consistia em preencher as estacas de fundação de baixo para cima, procedimento esse que permitiu que o concreto expulsasse a água e tivesse a resistência das estacas para distribuir a carga dos pilares para as dezenas delas de fundação. Foram instalados grandes blocos de concreto, desempenhando um papel fundamental na estabilidade da ponte, garantindo que as cargas fossem transmitidas de maneira segura para o solo. Essa abordagem cuidadosa na construção foi essencial para garantir a solidez e a resistência da estrutura.
No dia 4 de março de 1974, a ponte Rio-Niterói foi inaugurada, trazendo um novo horizonte de possibilidades para a região. Além de encurtar consideravelmente o tempo de viagem entre as duas cidades, tornou-se um símbolo icônico da engenharia brasileira, representando a superação de desafios e a conquista de grandes feitos. Nas primeiras 24 horas após a inauguração, mais de 20 mil veículos fizeram o percurso entre as duas cidades pela estrutura. Estava tudo indo bem, mas quando os dias de ventos fortes chegaram, a oscilação assustava os usuários, com uma variação de mais de 60 centímetros para cima e para baixo, movimentando cerca de 1,2 metros. Essa situação levou a interdições frequentes devido ao alto risco de acidentes, algo que persistiu por 3 décadas. No ano de 2004, uma solução inovadora foi implementada no interior da ponte, desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamada de atenuadores dinâmicos sincronizados, ou ADS. Esse sistema reduziu a oscilação em impressionantes 80%. O ADS consiste em uma estrutura de molas e contrapesos que absorvem as movimentações da ponte, anulando a frequência de oscilação. Por exemplo, quando a ponte oscila para baixo, os contrapesos movem-se para cima e vice-versa. Seguindo essa orientação, a tecnologia proporcionou uma significativa melhoria na segurança e conforto dos usuários da ponte Rio-Niterói, tornando as travessias mais estáveis mesmo em condições adversas, não só de vento. Em novembro de 2022, um navio à deriva colidiu com a ponte no fim da tarde, e o sistema ADS, apesar de ser um equipamento vertical, diminuiu consideravelmente a instabilidade que a ponte sofreria neste caso. Após o acontecimento, a ponte Rio-Niterói foi fechada para inspeção e liberada cerca de 3 horas depois para uso. Muito se comenta sobre a decisão de construir a ponte Rio-Niterói em uma curva, em vez de uma linha reta. Isso pode ser atribuído a 2 razões principais. A primeira é facilitar a execução dos acessos nas duas cidades, permitindo uma integração mais eficiente com as vias já existentes, sem precisar de mais custos para novas obras. A segunda razão é que o traçado da ponte seguiu os pontos de menor profundidade da Baía de Guanabara, evitando a necessidade de estruturas de fundação mais profundas, o que encareceria o projeto em 10 bilhões de reais nos valores atuais. Embora tenha sido considerada a segunda maior ponte do mundo por algum tempo, perdendo apenas para a ponte do Lago Pontchartrain nos Estados Unidos, a ponte Rio-Niterói desceu dessa posição com a construção da ponte Pioneer na Malásia. Há o risco de ficar ainda para trás até mesmo no nosso país, com o projeto da ponte Salvador-Itaparica, que mesmo com 12 quilômetros totais, possui uma estrutura sobre o mar maior que a da ponte Rio-Niterói. A construção da ponte envolveu a utilização impressionante de recursos. Foram utilizados mais de 550 mil metros cúbicos de concreto, 30 mil toneladas de aço, 234 toneladas de resina epóxi e 32 mil metros cúbicos de concreto asfáltico. Se os sacos dos materiais utilizados na ponte Rio-Niterói fossem empilhados, teriam uma altura que ultrapassaria mais de 800 vezes a altura do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo. Esses números impressionantes demonstram a magnitude da construção e a quantidade de materiais necessários para a criação dessa importante infraestrutura que conecta o Rio de Janeiro a Niterói, facilitando o deslocamento de milhares de pessoas diariamente. Aqui termina o vídeo. Comente o que você achou da história e engenharia da maior ponte do nosso país. Este é o Interessantíssimo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações até o próximo vídeo.